No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com o Radiovaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro Bahia, e também integra a Federação Única dos Petroleiros. Muito bom dia, Radiovaldo. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem sim, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, satisfação a todos que acompanham aí o programa, estamos aqui à disposição de vocês. A gente vai falar sobre a Petrobras, ou esse novo ciclo que começa na Petrobras, na empresa estatal, a principal empresa estatal brasileira, e como vocês, os trabalhadores da Petrobras, estão avaliando os novos rumos. Ontem o Conselho de Administração da Petrobras se reuniu e aprovou o nome do ex-senador, agora ex-senador Jean Paul Prats, para ser o novo presidente da empresa. E o Prats vem participando de lutas em defesa da Petrobras já há muito tempo, né? Ele também tem uma visão crítica sobre o preço de paridade de importação, o famoso PPI, que foi implementado já no governo de Temer. E hoje, os petroleiros e petroleiras da FUP se reúnem com o novo presidente da Petrobras para apresentar a pauta de interesse da categoria, que não dizem interesse só da categoria, mas de todo o Brasil. Como é que o que você destaca dessa pauta que será apresentada hoje, Radiovaldo? Bem, de fato, muita expectativa depois da posse do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que tivéssemos um presidente na Petrobras alinhado com o atual governo. Toda a direção da Petrobras do governo anterior ainda permaneceu nesse início de ano. Isso para a gente gerou muita expectativa, muita ansiedade do movimento sindical, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras que querem naturalmente uma reversão de postura, de atuação dessa empresa, que é a Petrobras, que sofreu muito nos últimos 5 anos, principalmente com o governo Temer e também com o governo Bolsonaro. Nós tivemos um processo de privatização intenso, como nunca aconteceu na empresa, um verdadeiro desmonte de uma empresa importante que vem contribuindo ao longo desses 70 anos com o desenvolvimento nacional. Agora, com Jean Paul Prats, que é uma pessoa que conhecemos, que já conversamos bastante, inclusive, todo esse período, por ser uma pessoa conhecedora da área, especialista, fez um grande debate no Senado, defendendo inclusive a Petrobras, lutando contra esse processo de privatização. Então isso renova muito as nossas esperanças, né? As esperanças de que a gente tenha a Petrobras de volta na direção do crescimento de uma empresa pública, integrada, nacional, que se preocupe mais com o desenvolvimento do país, mais com a soberania nacional, mais com os interesses do povo brasileiro, do que com o mercado. É essa Petrobras que a gente quer e que nós acreditamos que com Lula e com Jean Paul na presidência, nós seguramente teremos. E a pauta principal, sem sombra de dúvidas, sempre será interrupção imediata de todo e qualquer processo de privatização interna. A Petrobras passa por um severo processo de privatização no governo Bolsonaro, e a gente precisa interromper. Observe que ontem, no dia em que Jean Paul senta na cadeira do Conselho de Administração e, consequentemente, da presidência da Petrobras, a própria Petrobras anuncia a venda de um ativo lá na Bacia de Campos, né? Da venda definitiva desse ativo para uma empresa privada. Então, isso para vocês verem a dimensão desse processo de privatização, como chegou. Então, acho que essa será a nossa principal pauta, certo? De discutir, inclusive, não só a interrupção, mas até mesmo a retomada de alguns desses ativos, como a anterior gestão da Petrobras chamava, e retomar para o controle da Petrobras por ser ativos estratégicos, ativos importantes. Então essa será uma pauta, além de discutir naturalmente o retorno dos investimentos, a distribuição desses investimentos, o fortalecimento da Petrobras enquanto empresa pública nacional integrada. E um outro exemplo desse processo de comando da Petrobras, no apagar das luzes dessa diretoria bolsonarista, também foi anunciado um novo aumento do preço dos combustíveis, o que gerou
memes e postagens e notícias falsas espalhadas por bolsonaristas de que agora, sob a gestão do Partido dos Trabalhadores, a gasolina volta a aumentar de preço. É preciso sempre também lembrar as pessoas que nos acompanham que essa é uma herança que vem do governo Bolsonaro, inclusive pela utilização eleitoreira, né, da manipulação dos preços dos combustíveis na tentativa de ganhar as eleições de 2022, não? Com certeza. E a maior prova disso que você está falando, nós vamos ter agora no mês de fevereiro. Em fevereiro, a Petrobras deverá anunciar, como tradicionalmente faz, o resultado financeiro, o seu balanço do ano de 2022, né? E já vou aqui me antecipar para vocês e até sugerir aqui para esse programa, vocês que têm todo esse debate importante, estratégico e em um público seguramente muito qualificado em todo o país, de discutir, fazer um programa para discutir o balanço da Petrobras. Esse balanço seguramente deve apontar um dos maiores lucros da história da Petrobras e talvez um dos maiores lucros de qualquer empresa de capital aberto do mundo, certo? Isso é sintomático. Como é que uma empresa consegue acumular um lucro que pode e deve ultrapassar seguramente 100 bilhões de reais? Isso tem algo estranho, tem algo errado, porque alguém pagou a conta desse lucro, certo? Não é necessariamente a eficiência da gestão, a eficiência empresarial ou a mudança do cenário geopolítico, estratégico, econômico relacionado ao desenvolvimento da atividade daquela empresa. Esse lucro que será anunciado, ele é fruto do sacrifício do povo brasileiro que pagou um preço elevado pelo diesel, pela gasolina, pelo gás de cozinha, principalmente porque são os 3 principais derivados consumidos pela população, mas também todos os outros produtos e subprodutos derivados do petróleo, certo? Da cadeia produtiva da indústria do petróleo. Então, isso é assustador. O povo foi duramente sacrificado, certo, ao longo de 2022, e quando se o governo fez aquela manobra eleitoral na perspectiva de baixar os preços, mas alterando a tributação, principalmente do ICMS, e também do próprio imposto federal, que é o PIS/COFINS, aquilo foi uma manobra para não mexer naquilo que eles consideravam mais importante, que era a manutenção da política de preços da Petrobras, né? Que é essa política denominada, como você falou, do PPI, que é a política de paridade de importação, é uma política que internacionaliza os preços dos derivados no nosso país, atrelando ao dólar e atrelando ao preço do barril no mercado internacional. Então, foi um crime que fizeram contra o nosso povo. Nós, os sindicatos, a FUP, denunciamos muito isso ao longo dos últimos anos, certo? Da perversidade dessa política, de um cidadão pagar, principalmente aqui, eu estou falando da Bahia, um estado ainda com muita desigualdade social, com muitos problemas sociais, e nós acompanhamos aqui as dificuldades das pessoas de pagar R$150 no botijão de gás, certo? 10%, mais de 10% do salário mínimo, as pessoas comprometiam para pagar um botijão de gás, que é um produto essencial, porque a gasolina tem carro quem pode e quem quer, mas o gás de cozinha, todo cidadão tem o direito de cozinhar o seu alimento com gás de cozinha. E as pessoas, inclusive, tiveram aqui na Bahia e em outros estados brasileiros retirados esse direito. Migraram para a lenha, como a gente fala aqui, o antigo cozinhar em fogareiro, como nós chamamos aqui na Bahia, no Nordeste, que é um fogão a lenha ou a carvão, cozinhar com álcool, as mortes e os acidentes que aconteceram com álcool. Então, isso proporcionou esse lucro absurdo, certo? De uma empresa pública que deveria estar a serviço do povo, mas não, esteve a serviço do mercado. Quem ganhou com isso? Os acionistas privados, os ricos que ficaram mais ricos, os ricos dos Estados Unidos, que são acionistas da Petrobras. Então, essa Petrobras nós não queremos. A Petrobras não foi constituída para esse objetivo, para esse papel. Queremos uma Petrobras que gere empregos, que desenvolva o nosso país, que desenvolva a tecnologia, que desenvolva a economia nacional. A Petrobras é a locomotiva da economia nacional. Se a Petrobras de fato cresce, mas cresce com sustentabilidade, enraizada nos diversos segmentos econômicos do nosso país, seguramente teremos um país mais desenvolvido, um país menos desigual.
e é essa Petrobras que a gente vai defender e cobrar do governo Lula e do presidente Prats. A gente está conversando com o Radiovaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia. E lembrando que ao longo dos últimos 4 anos, a Petrobras privatizou 64 ativos nessa estratégia de aumentar a lucratividade e distribuir dividendos para os acionistas, principalmente os privados, que hoje controlam aproximadamente 65% do capital social da empresa. E uma das refinarias que foi privatizada está exatamente aí na Bahia. E a gente lembra que o discurso do governo neoliberal era de que a privatização iria permitir a redução do preço dos combustíveis. Mas o fato, o que a gente constata hoje, né, Radiovaldo, é que os preços dos combustíveis produzidos aí na Bahia não baixaram, inclusive são os mais altos, né? Isso foi uma grande mentira, né? Desse governo tão mentiroso, esse governo tão criador de mentiras, de fake news, de ilusão, né? Que enganou tanto o povo brasileiro, o povo baiano, que foi o ex-governo aí, o governo famigerado ex-presidente Bolsonaro. E a gente, a cada dia que passa, já estamos aqui há quase que 30 dias da posse de Lula, e a gente observa como temos de fato um presidente, né? As mudanças e a postura diferenciada de um governo que de fato se preocupa com o nosso país, se preocupa com aqueles que mais precisam da ação pública. E em relação a essa privatização, hoje a Bahia, que é um estado grande, são 417 municípios, um estado que tem uma economia em crescimento, um estado importante no cenário político. Nós temos a segunda maior refinaria do país, que foi a primeira refinaria da Petrobras, inaugurada aqui pelo então presidente Getúlio Vargas. Uma refinaria com capacidade de 330 mil barris de petróleo por dia. E essa refinaria, infelizmente, completou um ano, em dezembro de 2022, a sua privatização para o grupo Mubadala, né, que é um grupo dos Emirados Árabes Unidos e que adquiriu o controle absoluto desta importante refinaria. Hoje, nós estamos vivendo aqui reféns de um monopólio privado. Não tem opção na Bahia de comprar gasolina, diesel, gás de cozinha, que não seja de um outro fornecedor, que não seja o Mubadala, a Selen, como é denominada aqui a empresa, com o nome que vem adotando aqui empresarialmente. Então, nós estamos hoje, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha mais caros do Brasil. Observe que curioso, a Bahia é aqui vizinho do estado de Sergipe, um estado pequeno, que não tem refinaria, mas é um estado que tem abastecido os combustíveis pela Petrobras a partir da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A Selen, ela não entra no fornecimento direto do estado de Sergipe. Aqui na Bahia, a gasolina está custando em média aqui, na região metropolitana de Salvador, na região de Salvador, que é a região, digamos, mais intensa do ponto de vista da movimentação econômica. Vamos tirar a gasolina como parâmetro. Está custando aqui, em média, R$ 5,40, R$ 5,42, R$ 5,45 o litro. Se você for para municípios mais para o interior do estado, mais afastados da capital, esse número pode ultrapassar R$ 5,60, R$ 5,70 o litro. Em Sergipe, em Aracaju, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,99. Então, do lado da Bahia, você tem uma diferença de quase 50 centavos o litro. Essa diferença, porque lá é Petrobras, aqui é uma empresa privada que fornece esse combustível e que não tem concorrência. Então, essa história da concorrência foi uma grande mentira. Não existe concorrência. Não tem outra refinaria aqui na Bahia. Não se constrói uma refinaria em 2 dias, em 2 semanas, em 2 meses, nem mesmo em 2 anos. Então, isso foi mais uma farsa que o povo baiano está provando, esse veneno deixado pelo ex-governante para o nosso estado e mostrando que a privatização não faz bem ao povo, não faz bem para a economia, não faz bem para os interesses nacionais. A privatização de algo estratégico, como é a Petrobras, essas unidades que você citou, que foram privatizadas, é algo que só beneficia o segmento privado, só beneficia os ricos, que ficam mais ricos, usufruindo de um patrimônio público construído com investimento público, com esforço de trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, e que agora que está a serviço de garantir que famílias, que pessoas fiquem mais ricos com esse patrimônio. Então, isso é uma forma de provar de que a privatização não faz bem e que esse processo de privatização
tem que ser interrompido e que nós temos que discutir a retomada dessas unidades. Então, porque senão a Bahia ficará eternamente prejudicada, mesmo em um cenário favorável, onde a Petrobras volta ao controle do interesse nacional, mas a Bahia está aqui refém de um monopólio privado. Radiovaldo, para a gente terminar, esse é um processo que exige uma grande mobilização, inclusive da própria população. Isso não significa que, mais uma vez, a gente reafirma isso aqui, não precisa que a população vá para as ruas para defender a Petrobras, mas que ela pode fazer pressão nos parlamentares, nos seus congressistas em Brasília, para que sejam revertidas essas decisões e que esses parlamentares apoiem essas decisões do governo Lula. Vocês vão fazer esse trabalho também de comunicação, de mobilização da população para essas questões? Com certeza, e principalmente em um ano como esse, que é um ano que o povo volta a ter esperança, né, de um governo de fato preocupado aí com os temas que interessam à classe trabalhadora, que interessam aos indígenas, que interessam às mulheres, aos negros, ou seja, aos segmentos sociais, né, e tão discriminados e marginalizados nos últimos anos. Então, o governo Lula traz essa esperança para todos nós, em relação ao serviço público, em relação às empresas públicas, em relação ao emprego, à renda, à melhoria das condições de vida. E eu acho que a gente tem que sim que aproveitar toda essa onda positiva que a gente teve a partir de janeiro deste ano para pautar, discutir esses temas e as reparações que precisam ser efetivamente feitas. Além disso, em 2023... para a Petrobras, temos um ano muito especial. É o ano que a Petrobras completa 70 anos. 3 de outubro de 1953, era criada a mais importante, maior empresa do nosso país. Nós não temos dúvida. Se a Petrobras não existisse, se a Petrobras não fosse criada, o Brasil, a Bahia, os estados em geral, nós seríamos muito mais pobres do que somos. O Brasil seria um país ainda mais desigual do que o que é. Então, a Petrobras ela tem contribuições efetivas para o desenvolvimento nacional, para o patamar que nós chegamos. Então, a Petrobras é essa empresa que não é uma empresa dos petroleiros, é uma empresa do povo brasileiro. Ela surgiu a partir de uma campanha, inclusive, do próprio povo, nas ruas de Salvador, nas ruas do Rio de Janeiro, na década de 50, defendendo que o petróleo é nosso. E essa riqueza tão importante e ainda estratégica, no curto, médio e talvez até no longo prazo, ela precisa ser usada em benefício do próprio povo, do desenvolvimento de qualquer país, no nosso caso, do Brasil. Então, a gente quer fazer, sim, esse movimento, mostrar a importância que a Petrobras teve ao longo desses 70 anos e mostrar que precisamos proteger, defender, criar as barreiras necessárias para impedir que um governo desastroso como foi o governo passado possa quase que destruir uma empresa importante como a Petrobras. A Petrobras ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada e dar a sua contribuição como vem dando. Então, nós acreditamos nisso, vamos fazer sim, com certeza, campanhas, dialogar com o Congresso, dialogar com o próprio governo, dialogar com o presidente atual da empresa, Jean Paul Prats, na perspectiva de que a gente vive um novo momento a partir dessa realidade que a gente conquistou nas urnas no ano passado e agora efetivada com a posse de Jean Paul no comando da Petrobras. Agradecer a participação de Radiovaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro Bahia, e também integrante da Federação Única dos Petroleiros, comentando aqui com a gente a indicação, a posse do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, a paralisação das privatizações e também o aumento dos preços de combustíveis ainda ligados à política de paridade de preços internacional. Radiovaldo, muito obrigado pela tua participação, um forte abraço para você, sucesso na luta e na mobilização. A gente volta a fazer contato e falar mais vezes. Valeu, grande abraço, obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Conversamos com Radiovaldo Costa, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.